informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 29 de junho, levando para vocês os seguintes destaques. Para atrair produtores, o governo diminuiu juros do FCO. Assentados são multados por desmatamento feito há 5 anos. Pressão de alta no mercado do boi gordo. O governo editou medida provisória que limita o alcance da renegociação de débitos agrícolas. E jacarés dão carreirão em funcionários de empresa rural. Ranger XLS 2.2 4x2 diesel automática modelo 2019, com o maior desconto da categoria para CNPJ e produtor rural, de R$ 151.890 por apenas R$ 116.990, com 5 anos de garantia total, 7 airbags, controle de tração e estabilidade e câmera de ré. E tem mais, plano sazonal com parcelas semestrais para o produtor rural. Consulte Dourados 3416 6.000, Ponta Porã 3431 6611. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Nada de mudança no tempo nessa sexta-feira em Dourados e região. O dia será de sol com calor de até 31 graus. Ontem começou a lua cheia. A Cooperalfa, com mais de 50 anos, atua na região do MS com parcerias de suínos e na comercialização de cereais como milho e soja, além de defensivos e fertilizantes. Cooperativa com matriz e filiais em Santa Catarina e unidades também no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Dourados, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul. Conheça a filial de Dourados na BR-376, na Estrada Dourados a Fátima do Sul, quilômetro 7, ou ligue 3489-1785. Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios a serviço do homem do campo ao seu alcance. Seja um cooperado. Cooperalfa. Cooperalfa, 50 anos. Cooperar é evoluir. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado pecuário fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã continuou pagando R$ 130 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 128 à vista. No friboi, vaca a R$ 122 a prazo e no Brasil Global a R$ 120 à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 27 e a de soja a R$ 70, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,86 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semen Barra é garantia
dia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A votação do projeto de lei que proíbe o embarque de gado vivo no estado de São Paulo para abate no exterior foi adiado devido à falta de tempo regimental. O pleito aconteceria no fim da tarde de terça-feira na Assembleia Legislativa Paulista. Para que o projeto fosse apreciado, eram necessárias 3 fases de votação. Inicialmente, o projeto tinha que ser avaliado como de urgência pelos deputados. Depois, teria que passar por uma série de comissões para, enfim, ser pautado e votado no plenário. Devido ao atraso na sessão, o projeto não chegou nem a passar pela avaliação de urgência. Os trabalhos estavam previstos para ter início às 16h30, mas só começaram às 18 horas. A votação foi interrompida pouco antes das 22 horas. 3 jacarés deram um susto em funcionários de uma empresa em Bataguaçu na noite de terça-feira. Segundo a Polícia Militar Ambiental, os animais chegaram a correr atrás dos trabalhadores mais de uma vez. O jacaré maior escapou, mas outros 2 foram capturados pela Polícia Ambiental. Os animais silvestres da espécie jacaré de papo amarelo estavam em um lago que fica dentro da área da empresa, localizado na zona rural do município, a 10 quilômetros da cidade. Os funcionários da empresa acionaram os policiais e disseram que os animais correram atrás de pessoas que passaram próximas a ele. Segundo a PMA, houve rápida captura com equipamentos específicos. Os jacarés estavam em boas condições de saúde e foram colocados em uma caixa de contenção. Eles foram soltos em uma reserva ambiental. Um projeto de lei que proíbe a caça em todas as suas modalidades, sob qualquer pretexto, forma e para qualquer finalidade no estado de São Paulo, seria sancionado ontem pelo governador Márcio de França. De autoria do deputado estadual Roberto Trípoli, o texto tem como objetivo limitar a caça de javalis, espécie exótica e invasora no país, cujo abate foi permitido por instrução normativa do IBAMA de 2013. A justificativa é a ocorrência de eventuais abusos e maus tratos na prática da caça. O projeto é questionado pelo setor produtivo, que argumenta que o fim da caça pode inviabilizar determinadas culturas naquele estado, e a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo pediu o veto à lei. A instrução normativa do IBAMA é uma exceção à Lei Federal de 1967, que já proíbe a caça no Brasil, com algumas permissões para peculiaridades regionais, e foi concedida ao se reconhecer o javali como uma espécie invasora nociva. De acordo com o IBAMA, o animal hoje se expande por 650 municípios e 12 estados e mais o Distrito Federal, e é um problema tanto para o ambiente quanto para a agricultura. O Conselho Monetário Nacional reduziu na noite de anteontem os juros cobrados a partir de 1º de julho dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul que obtiverem crédito por meio do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. As taxas ficarão entre 5,6% e 6,6%, redução de 3 pontos percentuais em relação a janeiro desse ano, quando o maior percentual cobrado era de 9,5%, de acordo com o Ministério da Integração Nacional. Os produtores rurais aqui do estado emprestaram 519 milhões de reais dos 2 bilhões e 100 milhões do FCO
disponibilizados para esse ano. O esforço do governo federal para desburocratizar os processos de financiamento resultou no crescimento de 52% dos valores contratados pelos fundos constitucionais em 2017, após um cenário de queda de 14% nos empréstimos em 2016. Os estoques privados de café do Brasil foram estimados em 9 milhões e 800 mil sacas ao final do término da safra 2017, volume 0,4% menor na comparação anual e o menor desde 2012, informou ontem a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, responsável pelo levantamento. Os baixos estoques do Brasil, maior produtor e exportador mundial de café, têm colaborado para uma redução nas exportações brasileiras nos últimos meses. Nivelar informações entre o setor produtivo e o governo foi o foco da segunda reunião na quarta-feira do comitê que vai revisar as normas técnicas da avicultura brasileira. Formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Associação Brasileira de Proteína Animal e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o grupo iniciou os trabalhos discutindo a Instrução Normativa 20, que trata do controle e monitoramento da bactéria Salmonella. Terceira maior produtora das carnes de frango e suína do país, a catarinense Aurora Alimentos já vê a luz no fim do túnel. Depois de quase um semestre inteiro desastroso, quando sofreu com o milho mais caro, as restrições internacionais às carnes brasileiras e a greve de caminhoneiros, a central de cooperativas voltou ao azul. A expectativa da Aurora, que faturou 8 bilhões e 900 milhões de reais no ano passado, é que o ajuste de produção feito para adequar a oferta de frango à demanda permita que a avicultura brasileira se recupere de modo sustentável no segundo semestre. Depois da greve dos motoristas, há um sinal de calmaria, porque começa a haver equilíbrio entre a oferta e a procura de carne, afirmou o presidente da Aurora, Mário Lanz-Naster. De acordo com o dirigente, a margem de lucro da central de cooperativas, que ficou 5% negativa em maio, deverá superar 1% positivo nesse mês. Com isso, a Aurora poderá fechar o ano no 0 a 0, o que já é um bom resultado diante das dificuldades desse ano, disse o Lanz-Naster. O Paraná deverá colher 9 milhões e 400 mil toneladas de milho safrinha esse ano, uma queda de mais de 500 mil toneladas na comparação com o levantamento de maio, estimou ontem o Departamento de Economia Rural, o DERAL, do Paraná. Com o Estado contabilizando as perdas decorrentes de adversidades climáticas como a seca, a produtividade média da safra de milho foi prevista em 4.400 quilos, ou 73 sacas por hectare, diante de 4.700 quilos, ou 78 sacas, na estimativa anterior. Isso deverá deixar a safra do segundo estado produtor de milho do Brasil bem abaixo do potencial, que era uma colheita acima de 12 milhões de toneladas. Durante a operação Servo do Pantanal, em propriedades rurais de terrenos, a 25 quilômetros de Campo Grande, policiais militares ambientais autuaram 2 assentados por plantio de pastagem e desmatamento ilegal. Imagens de satélite revelaram o crime ambiental praticado entre 2013 e 2014. Um dos proprietários, de 49 anos e residente em Sidrolândia, foi multado em R$ 4.950 pelo desmatamento de quase 5 hectares em sua propriedade no assentamento Patagônia. O segundo, de 36 anos, foi multado em R$ 1.880 pelo desmatamento de quase 2 hectares do seu sítio, localizado no mesmo assentamento. Os desmatamentos verificados por imagens de satélite e as medidas tomadas com o uso de GPS ocorreram entre os anos de 2013 e 2014. A madeira, produto da derrubada, não se encontrava mais no local. As escalas de abate dos frigoríficos encurtaram. O resultado foi a valorização da arroba do boi gordo em 8 praças pecuárias na quarta-feira,
Em São Paulo, após 14 dias de estabilidade, a alta foi de 0,4%. Existem ofertas de compra acima dessa referência. Na região, as escalas de abate atendem 4 dias. Em Mato Grosso do Sul, a valorização média da arroba foi de 0,8%, considerando as 3 praças pecuárias monitoradas pela Scott Consultoria. Não chove há 25 dias aqui no estado. A maior parte dos pecuaristas já entregou as boiadas de pasto. Além disso, os atuais custos com alimentação reduziram a viabilidade do confinamento, o que não traz expectativa de melhora das compras dos frigoríficos no médio prazo, época de saída das boiadas do primeiro giro de confinamento. O mercado brasileiro de gesso agrícola está em forte expansão nos últimos anos. É isso que apontou o engenheiro agrônomo e diretor técnico da empresa Sulgesso, Eduardo Silva. De acordo com Silva, o gesso vem demonstrando um excelente desempenho no fornecimento de cálcio e enxofre solúveis para as plantas, além de combater o alumínio tóxico e a descompactação do solo. Ele afirmou que, apesar do mercado de gesso agrícola não ter começado muito bem, ele tende a crescer cada vez mais devido ao seu baixo custo e à carência de nutrientes do solo brasileiro. O governo reagiu às investidas do Congresso Nacional, que vem aprovando medidas que aumentam os gastos públicos, e decidiu cortar 15 bilhões e 500 milhões de reais em benefícios que haviam sido aprovados pelos parlamentares ao setor agrícola. A equipe econômica diz que falta dinheiro para bancar o programa, que previa a renegociação de dívidas de pequenos produtores rurais com desconto de até 95% do saldo devedor, diferença que seria bancada pelo Tesouro Nacional. Uma medida provisória com vigência imediata foi editada para reduzir os abatimentos e restringir o alcance da renegociação das dívidas, algumas contratadas há mais de 10 anos. O projeto original contemplaria produtores de todo o Brasil e teria custo de 17 bilhões 140 milhões de reais só em 2018. Sem dinheiro em caixa, o governo já havia determinado aos bancos públicos, como o Banco do Brasil, que não fizesse nenhuma renegociação de dívidas com os produtores rurais ou teriam que arcar com o prejuízo. Agora, a medida provisória restringe o alcance apenas a pequenos produtores agrícolas do Norte e Nordeste, reduzindo o custo do rombo a 1 bilhão e 600 milhões de reais nesse ano. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. A agropecuária sustentável e cumprimento do Código Florestal reduziria desmatamentos. Estudos mostram que se a Amazônia chegar aos 20% de desmatamento da área total, as perdas florestais serão irreparáveis e as consequências serão grandes áreas de cerrado no lugar do que hoje é bioma Amazônia. Segundo o coordenador de mudanças climáticas da WWF, André Naur, as perdas florestais trazem, sobretudo, grandes prejuízos financeiros para o Brasil. Enquanto a gente não vê essa oportunidade de aproveitar essa economia de baixo carbono para trazer uma alternativa econômica para as pessoas também, para agregar o nosso valor das commodities agrícolas brasileiras no mercado internacional também, por ser uma commodity de baixo carbono, e a tendência no futuro é isso acontecer. A gente vai perder mercado. Celso Manzato, da Embrapa, mostrou o desenvolvimento da produção agropecuária sustentável por meio de tecnologias que vêm sendo implementadas ao longo dos anos. Celso ressaltou a diminuição do desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, e disse que ações de intensificação produtiva ajudaram nesses resultados.
O que nós precisávamos de quase 3 hectares no início do século para produzir um boi, hoje nós precisamos apenas menos de 1 hectare. Então o que nós observamos é isso. Intensificação produtiva como uma estratégia e integração está relacionado com a questão dessa diminuição do desmatamento, ou seja, aumento da produção, aumento da oferta de alimentos, impactando os preços e diminuindo a pressão no desmatamento para uso agrícola. Na visão do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a pecuária é ainda a grande responsável pelo desmatamento ilegal e grande parte desse desmatamento se concentra em grandes polígonos dentro de assentamentos. Anne Costa, diretora de Ciências do IPAM, condenou a 4ª prorrogação do prazo final para o cadastramento ambiental rural, um dos instrumentos criados no Código Florestal para mapear áreas desmatadas e conservadas no país. A crítica à prorrogação do prazo também veio do senador Jorge Viana, do PT do Acre, que é relator da comissão e foi o relator do Código Florestal. Uma boa maneira de nós evitarmos o desmatamento era a implementação do novo código e dando o passo seguinte, que é fazendo a vinculação de que só vai ter acesso a crédito a programas de políticas públicas aqueles que tiverem, de fato, aderido, feito o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e aderido ao programa de regularização do seu passivo ambiental, que é uma consequência do CAR. Para o IBAMA, o país ainda tem muito a fazer para zerar o desmatamento ilegal, meta que o Brasil se comprometeu a cumprir até 2030 no Acordo do Clima. Mas, segundo Renê Oliveira, coordenador de fiscalização do órgão, é possível cumpri-la. Da Rádio Senado, Paula Groba. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente sexta-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E na página da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.